Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Klabin. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir. Olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao call de resultados da Klabin, referente ao terceiro trimestre de 2020. O terceiro trimestre de 2020 foi marcado pelo crescimento no volume de vendas e todo o negócio da companhia. Atingimos 910 mil toneladas, o que representa 14% acima do mesmo trimestre de 2019. A despeito da variação cambial, que afeta positivamente o nosso EBITDA, a produção, o custo e o atendimento aos nossos clientes foram os grandes destaques do período, que reforçam o nosso atributo de empresa flexível e ágil, que responde bem às variações dos mercados. Gerando 1,2 bilhão de caixa operacional medido pelo EBITDA, o que representa 59% de aumento em relação ao terceiro trimestre de 2019, excluindo efeitos não recorrentes. Importante ressaltar que atingimos esse nível de geração de caixa operacional em um momento de preços em dólar muito abaixo historicamente para a celulose e os papéis. Destaco ainda que o nosso compromisso com as iniciativas socioambientais, com pesquisa, desenvolvimento e inovação, segue em alta. Tudo isso atrelado à criação de valor para os nossos acionistas e a sociedade em geral. Passo agora a palavra ao Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. De maneira consistente, a Klabin mais uma vez entregou sólidos resultados no segundo trimestre de 2020. Dentre os destaques do período, menciono receita líquida recorde para um único trimestre, atingindo 3,1 bilhões de reais e crescimento de 25% na comparação anual. Fluxo de caixa livre ajustado de 1 bilhão 757 milhões de reais e ROIC de 13,7% nos últimos 12 meses, mostrando a consistente geração de valor aos seus acionistas. Na página 3 da apresentação, com crescimento em todas as linhas de negócios, o volume de vendas aumentou 14% na comparação anual, atingindo 910 mil toneladas no trimestre. A receita líquida, como já mencionado, foi recorde, alcançando 3,1 bilhões de reais. Esse crescimento da receita é explicado principalmente pelo aumento no volume de vendas e a depreciação do real frente ao dólar, que favorece a parcela de vendas da companhia para o exterior, somados à flexibilidade da Klabin na destinação de suas vendas, adaptando-se a diferentes cenários econômicos. O aumento da receita líquida, acompanhado pela disciplina de custos, impulsionou o EBITDA ajustado, que atingiu 1 bilhão 233 milhões de reais, aumento de 59% em relação ao terceiro trimestre de 2019, em base recorrente. Na página 4, passo aos destaques das unidades de negócio. O volume de vendas de celulose foi de 398 mil toneladas no trimestre, aumento de 22% versus o terceiro trimestre do ano anterior. O mercado externo representou 67% do volume de vendas nesse negócio, 6 pontos percentuais acima do mesmo período de 2019. A receita líquida na celulose cresceu 45% na comparação anual, atingindo 1,1 bilhão de reais no trimestre. O aumento no volume de vendas, a melhora no mix e a depreciação da moeda brasileira mais do que compensaram a leve queda no preço da celulose em dólar por tonelada versus igual período de 2019. Novamente, mostrando a força de seu modelo de negócio, a Klabin entregou um importante crescimento nas unidades de papéis e embalagens. O volume de vendas foi de 513 mil toneladas no período, aumento de 8% em comparação com o ano anterior. Já a receita líquida desses negócios, alavancada pelo maior volume de vendas, depreciação cambial e reajustes de preços no mercado interno, atingiu 2,1 bilhões de reais, crescimento de 17% versus o mesmo período de 2019.
No slide seguinte, a produção de celulose foi de 415 mil toneladas no trimestre, estável em relação ao segundo trimestre deste ano e 20% acima do mesmo período do ano anterior. Importante lembrar que a parada anual para manutenção na unidade de celulose ocorreu no terceiro trimestre no ano passado e para 2020 está programada para o mês de dezembro. Em relação ao custo da parada geral para manutenção deste ano, a companhia espera que seja em linha com o montante gasto em 2019. O custo caixa de produção de celulose no trimestre foi de R$ 761 por tonelada, aumento de 6% quando comparado com o igual período de 2019. Em dólar, o custo caixa do trimestre foi de $142 por tonelada. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2020, o custo caixa de produção de celulose foi de R$ 715 por tonelada, representando redução de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, excluindo os efeitos de parada para manutenção. Para o último trimestre de 2020, excluindo os gastos com a parada geral de manutenção, a companhia espera um custo caixa por tonelada de celulose em linha com o realizado no terceiro trimestre de 2020, mantendo assim o custo acumulado do ano de 2020 ligeiramente abaixo do realizado no ano de 2019. Avançando para a página 6, o mercado brasileiro de papelão ondulado tem mostrado vigoroso crescimento no ano. No terceiro trimestre de 2020, esse mercado cresceu 10% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado. A Klabin, com importante participação nos mercados de primeira necessidade e grande agilidade de atendimento a setores em recuperação, entregou alta de 12% em volumes de vendas e 17% na receita líquida, ambos na comparação anual. No próximo slide, número 7, ao final de setembro, a dívida líquida da Klabin era de 21,1 bilhões de reais, mesmo patamar do trimestre imediatamente anterior. Isso foi possível, pois a geração de caixa no período compensou a maior parte do impacto negativo da variação cambial sobre a dívida denominada em dólar. A alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida EBITDA em dólares, encerrou o trimestre em 4 vezes, dentro do parâmetro estabelecido na política de endividamento financeiro da companhia. Passando ao slide 8, a liquidez da Klabin permanece robusta e no final do terceiro trimestre era de 10,7 bilhões de reais, formada por 7,8 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média anual dos vencimentos de dívida entre os anos de 2021 a 2023, período ainda de construção do projeto Puma II, é de aproximadamente 1,3 bilhão de reais por ano. O prazo médio da dívida da companhia ao final do trimestre era de quase 10 anos, estável em relação ao trimestre anterior. Lembro também que a companhia possui financiamentos contratados e não sacados em montante superior ao CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhado em nosso release. Indo para a página 9, com mais um trimestre de forte fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 1,8 bilhão de reais. Além do forte EBITDA, a redução do capital de giro em 915 milhões de reais também ajudou no resultado. Essa redução no capital de giro se deu por otimizações estruturais e também por eventos pontuais. Assim, dado a reversão desses eventos pontuais, espera-se para o quarto trimestre de 2020 um aumento no capital de giro, piora, em montante equivalente a até 50% do que foi reduzido no terceiro trimestre deste ano. Ainda assim, a Klabin encerrará o ano de 2020 com significativa redução no capital de giro versus dezembro de 2019 e seguirá buscando oportunidades de otimizações.
Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 4 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 18,7% ao ano. Na página 10, o ROIC da Klabin nos últimos 12 meses foi de 13,7%, mostrando a capacidade da companhia de criar valor de forma consistente para os seus acionistas nos diversos cenários econômicos. No próximo slide, em medição realizada no dia 21 de outubro, a primeira máquina do projeto Puma II contava com 57% do cronograma das obras já executado, com startup previsto para o mês de julho de 2021. Desde o início do projeto, foram desembolsados 3,8 bilhões de reais, dos quais 1,1 bilhão referem-se ao terceiro trimestre. Para o ano de 2020, nossas projeções atuais indicam um desembolso total de aproximadamente 3,6 bilhões de reais para o Puma II. Passando ao último slide da apresentação, em reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro, com votos apenas dos membros independentes, foi aprovada a proposta ajustada para incorporação do Sogemar, que, se aprovada em AGE, levará à extinção do pagamento de royalties. A proposta ajustada, que conta com o apoio formal do BNDES Par, maior acionista minoritário da companhia, será objeto de AGE a ser realizada no dia 26 de novembro de 2020. Agora, o Cristiano, os demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Para remover a pergunta da fila, digite *2. Em função do tempo, pedimos a gentileza de realizar no máximo 2 perguntas por participante. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta em relação ao papelão ondulado, eu gostaria de tentar entender um pouquinho mais a estratégia de expansão em papelão ondulado, quais as principais características que vocês buscam nos ativos que eventualmente vão a ser adquiridos, as regiões preferidas para essa expansão. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre como está indo a integração recente com os negócios da International Paper, seria bacana. E nessa mesma linha, olhando um pouquinho aí para o segmento, com esses volumes super fortes até o terceiro trimestre do ano, se vê na BPO uma perspectiva de alguma desaceleração de crescimento no quarto tri. Né? Então, queria entender se vocês podem abrir um pouquinho como estão as coisas na margem, se vocês esperam alguma desaceleração de fato no quarto tri ou não, de repente como foram especificamente os volumes em setembro. Acho que seria bacana. E a minha segunda pergunta, também na parte de papel, mais especificamente em cartões, durante o ano, com a depreciação do câmbio, o preço realizado em reais na exportação de cartão acabou se beneficiando bastante. Né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho as perspectivas das negociações de preço de cartão com seus principais clientes para o ano que vem, se de repente em dólar esses preços podem sofrer algum ajuste para baixo, mesmo assim manter esse nível de rentabilidade super positivo que vocês estão tendo nesse segmento, ou se não, se de repente preços estados do cartão podem, ou até mais altos, podem ser a realidade para 2021. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sasson. Eu não sei se foi para todos, mas a fala do Sasson para nós aqui cortou um pouco. A gente acha que conseguiu pegar 95%, mas caso não fique clara a resposta, você pode refazer aí a pergunta, por favor. Começando, eu vou abrir falando de M&A, e aí na sequência o Douglas Dalmasi, ele comenta sobre a integração da IP e a expectativa de volume aí do quarto T.
e na sequência a gente fala um pouco sobre cartões também. Se houver necessidade, o Flávio Berganutti detalha na sequência. Então, primeiro sobre oportunidade, Sasson. A Klabin não tem, nesse momento, nenhuma companhia sendo avaliada. Não há nenhum plano na gestão, nesse momento, avaliando aquisições. Tá? O que tem é um olhar constante, tá, para a oportunidade. A gente nunca deixa de olhar caso elas apareçam. Nesse momento, não há nenhuma oportunidade. Se ela surgir, obviamente, será avaliado pela diretoria e, na sequência, colocado para debate e apreciação do Conselho. Nesse momento, portanto, não há nenhuma oportunidade sendo avaliada de aquisição. Eu vou passar para o Douglas, que com alegria aqui a gente tem muita satisfação do processo de integração que está funcionando da IP, e o Douglas vai conseguir, que é o grande líder desse processo, vai conseguir dar os detalhes para você, por favor, e comentar um pouco da expectativa do 4T de volume de embalagem. Oi, Daniel, bom dia. Obrigado pela pergunta. Nós entramos na integração lá com as fábricas da International Paper a partir da segunda quinzena de outubro. Nós tivemos a oportunidade de fazer um processo muito planejado desde a assinatura do contrato com a International Paper. Então, fizemos todas as frentes do processo muito bem feito do lado estrutural. Sistemas, integrações das fábricas, foi muito bem feito, entrou sem ruído, todas as frentes aqui, todas as diretorias participaram, então tínhamos reuniões semanais, tratando cada item, cada ponto, cada iniciativa que surgia de possível problema, então foi tudo até o momento muito tranquilo. Do lado mercadológico, a gente, melhor momento não teve, então mercado forte, né? Então a gente entra colocando nossa cultura de atendimento a cliente, do jeito que a gente acha que tem que ser, priorizando nossos clientes que têm parceria de longo prazo, integrando a carteira atual. O time comercial ele está se integrando com o time da International Paper, fazendo as divisões das carteiras. As fábricas, nós estamos entrando com o nosso conhecimento técnico para ter mais eficiência operacional, para conseguir entregar mais produto para o mercado. Então, até o momento, sucesso grande, muita felicidade de estar participando desse processo junto com o time todo da Klabin. E a gente está realmente bem eufórico com as perspectivas que tem para frente com todas as plantas e com o mercado. Sobre o quarto trimestre, continua forte. O segundo semestre é o momento mais forte do ano para o mercado de embalagem. 3T, você acompanhou os números do terceiro trimestre, um crescimento de 17% em relação ao 2T. E a perspectiva para o quarto T está muito forte também. Então, a entrada de pedidos bastante forte para novembro já, nossa carteira praticamente completa. Outubro, números recordes, a BPL vem batendo recorde mês a mês. Outubro não vai ser diferente. E novembro, dezembro, na comparação com o ano passado, também não vai ser diferente, mês de recorde. Fechando o ano para uma expectativa de PIB em queda, fechamento de ano bem positivo, aí, uma expectativa de fechar um ano com um crescimento acima de 5%. Ainda para o ano que vem, começo do ano, a gente vê que os estoques da cadeia toda nunca estiveram tão baixos, então, no mínimo até o ano que vem, nossa expectativa é de meses fortes no primeiro TRI também. Pessoal, agora o Flávio Berganutti vai comentar sobre cartões. Pessoal, bom dia, obrigado. O mercado de cartões ele segue muito parecido com o mercado de papelão ondulado, da forma como o Douglas descreveu, uma reação absurdamente forte aí ao longo dos meses de agosto, setembro, o mercado doméstico se comportando muito bem, os números publicados por uma associação aí indicando crescimentos de 26%, setembro contra setembro,
e revertendo a tendência do ano, já no acumulado de 4,6% acima do que foi igual período de 9 meses do ano passado. Então, essa é a dinâmica, especialmente esse mercado que, além de ter resiliência nos alimentos, agora também se comporta bem no mundo dos duráveis. Se a gente olhar agora, olhando um pouco mais para as questões do mercado externo, a gente encontra um mercado justo, especialmente no mundo dos cartões de base marrom, que é a grande volume onde a Klabin está atuando. Então, isso vale para o Brasil, mas isso vale para vários destinos em que a gente atua. Então, esse eu posso dizer que é o principal driver aí de acompanhamento nosso, que indica um bom momento para esse tipo de cartão. A gente faz negociações todos os anos de vários contratos, a gente segue fazendo agora, então, sem abrir qualquer tema específico com algum cliente, mas várias negociações acontecem nesse momento e em caminho especialmente orientados para essa demanda que segue forte. Beleza, pessoal, obrigado. A próxima pergunta vem de Caio Greiner, do BTG Pactual. Olá, bom dia a todos. Minha pergunta vai sobre o mercado de celulose. Eu gostaria que vocês fizessem um balanço de oferta e demanda do mercado de celulose global, abordando 3 principais pontos. O primeiro, a recuperação de demanda de impressão escrita. O segundo, se vocês continuam enxergando o consumo de têxtil se sustentando a um nível acima do normalizado. E terceiro, se vocês estão enxergando hoje algum déficit, principalmente no curto lado da oferta, pensando nos produtores integrados de papel, também nos produtores de celulose solúvel e também em possíveis paradas de manutenção e paradas não programadas e relacionadas ao mercado, às condições de mercado que vocês possam estar enxergando. E de tudo isso, queria saber se hoje vocês já confirmam oficialmente o aumento de preço para novembro, se esse aumento está confirmado pela Klabin, e qual é o nível de preço que vocês vão praticar a partir de agora. Queria que vocês confirmassem isso para a gente, por favor. Se esse aumento, ele por enquanto vai ser só para os volumes de vocês na China, ou se vocês já estão com negociações para a Europa e Estados Unidos também. Obrigado, Caio. Vou passar então para o Nicolini, que vai fazer as respostas. Oi, Caio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Caio, há uma conjuntura de fatores que trazem uma certa dose de otimismo agora para os próximos meses. Se a gente olhar no terceiro trimestre, que é um trimestre normalmente mais fraco por conta de sazonalidade, férias no hemisfério norte, tradicionalmente a demanda ela é mais fraca se comparada aos outros trimestres. O que nós vimos, no entanto, a partir de agosto desse ano, foi uma retomada gradual do segmento gráfico, uma expectativa que a gente não tinha, para falar a verdade, mas que a gente acabou enxergando com a retomada das escolas, dos escritórios. Alguns dos nossos clientes passaram a retomar as compras nos patamares normais, bem diferentes do que a gente viu no decorrer do segundo trimestre. O mercado de tixo continua extremamente saudável, o mercado de higiênico de forma geral, ainda que operando com normalidade, as taxas de ocupação de máquinas são maiores do que se comparadas ao ano passado. E isso, de certa forma, mostrou um crescimento no consumo de fibra virgem. Tudo isso combinado, associado a uma expectativa de queda dos estoques globais, ainda mais agora no quarto trimestre, por conta de paradas de manutenção, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, leva a gente a acreditar numa retomada gradual de demanda a partir do quarto trimestre e, consequentemente, de uma retomada gradual de preços também. A Klabin anunciou aumento de preço para a China a partir de novembro desse ano. Na fibra longa, para a fibra curta, na fibra longa nós já vimos operando com aumentos de preços desde o mês de agosto e setembro desse ano. E para o mês de outubro agora, no eucalipto na China, a gente já vem operando acima do benchmark price, que é o FOEX. Então, as expectativas são boas para o quarto trimestre. Existem alguns pontos de preocupação, obviamente, associados a um nível de estoques globais ainda um pouco acentuados, mas que devem ser mitigados agora com as paradas de manutenção. E fica a preocupação com relação
a uma segunda onda de Covid na Europa, mas que por enquanto ainda a gente não tem nenhum indicativo de que isso pode ter um impacto significativo na demanda nos próximos meses. Perfeito, está claro. Só um follow-up rápido, então, por enquanto vocês estão operando com preços acima do FOEX, mas ainda vocês não estão abrindo qual exatamente é o nível de preço que vocês estão operando na China, e também sobre possíveis aumentos de preço nos Estados Unidos e na Europa. Você disse que é uma preocupação de vocês essa segunda onda de Covid que está vindo aí, mas isso significa que por conta disso vocês ainda não anunciaram esse aumento, eles estão um pouco mais cautelosos? Obrigado. Caio, nós anunciamos o aumento de preço para a China de $20, assim como todo o mercado, todos os outros produtores já anunciaram também. Quando eu digo que nós operamos acima do benchmark price, isso a partir de outubro. Você acompanha o PIX na China, então você conhece qual é o nível de preço hoje na China com base nesse FOEX, e a gente já viu uma retomada pequena acima desse preço no mês de outubro. Nós vamos buscar agora para o mês de novembro a implementação desses $20 de aumento que foi efetuado por todos os produtores de forma global. Tá? Perfeito, obrigado. A próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Thank you. Good morning, everyone. So the question, I have two questions. First one is related to forestry activity. In the release, you guys mentioned that because of the pandemic, the planting activity in the second quarter was affected, and then you experienced a sort of a catch-up during the third quarter, and September was a record level. Can you elaborate as to how you see the reduced planting activity in this year potentially affecting subsequent years in terms of forestry trees available for new plants? And what can you do in order to catch up? If you can catch up with your internal planting activity, or if you could potentially buy trees or forests from third parties. And then could you remind us, please, what are the annual disbursements for CapEx from Puma II CapEx in 2021, 22, and 23 that you envision? Thank you very much. Obrigado, Carlos. O Marcos Ivo, ele vai responder as duas perguntas, e aqui, obviamente, com apoio do Totti e do Francisco Mazzolini, que estão aqui. Se for necessário qualquer qualificação, eles vão ajudar na resposta, mas a primeira resposta é do Marcos. Carlos, em relação ao plantio, de fato nós tivemos alguma postergação de plantio no segundo trimestre do ano, em função de impactos do coronavírus, bem como por estiagem, falta de chuva. Isso já está normalizado, inclusive no mês de setembro a Klabin teve um volume de plantio recorde, ou seja, foi um evento pontual do segundo trimestre, ritmo de plantio segue dentro do normal, o orçamento do ano será realizado, nada de relevante. Em relação ao CAPEX do projeto Puma II, para este ano, o ano de 2020, expectativa é que o gasto seja de 3,6 bilhões de reais. Para 2021, nós estamos agora fazendo o orçamento da Klabin, bem como refinando o desembolso do ano de 2021 e 2022, do Puma II, mas ele não deve ser muito diferente do número que a gente vem indicando, em torno de 2,8 bilhões de reais para o ano de 2021. Para o ano de 2022, eu prefiro te indicar mais adiante, no Klabin Day, que acontecerá no dia 4 de dezembro, a gente já deve ter esse número refinado e lá divide com vocês.
Próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Pessoal, meu áudio não está muito bom, então espero que vocês me ouçam bem. Eu tenho duas perguntas. Cristiano, se você puder comentar um pouco sobre os projetos potenciais depois de Puma II, né? Quais seriam os próximos passos de crescimento da companhia, e se vocês consideram eventualmente antecipar esses passos, como é que está a cabeça de vocês em relação à estratégia da empresa pós-Puma II? E a segunda pergunta em relação às margens, mercado doméstico e mercado de exportação, especificamente kraftliner e papel cartão, como é que está essa diferença de margem hoje e se vocês acham que é sustentável manter esse mix de mercado, né, mais voltado para o mercado doméstico ou eventualmente até aumentar esse mix para o mercado doméstico? Como é que vocês pensam sobre isso? Obrigado. Obrigado, Thiago. Vamos lá. Até se vocês recorrerem ao último call, no texto de abertura, eu trago para reflexão que uma companhia de 120 anos, né, buscando inovação como poucas no setor, com investimentos em P&D, procurando se diferenciar em produtos para clientes, etc. Então, é uma companhia de 120 anos, focada em P&D, atenta a tendências do mercado, né? E, acima de tudo, uma companhia de crescimento. Então, nós somos uma companhia de growth, né? Eu disse isso no call passado, na abertura, reafirmo agora, essa é uma companhia de crescimento com muita expectativa para o futuro. O futuro dessa companhia é brilhante, tá? Agora, a gente tem uma lição de casa que a gente quer entregar da melhor forma possível, né? A gente tem essa máquina 27, que é um produto único no mundo, um produto que não é desafiador do ponto de vista de qualificação do cliente, mas é desafiante no ponto de vista de colocar todo esse produto no mercado de forma adequada, sem afetar preço, né? Então, todo esse desafio, seja de engenharia, né, dito que a gente já, por Marcos Viva, 57% da obra, isso não diminui nada, pelo contrário, coloca toda a complexidade de montagem dos equipamentos, etc., no foco central da companhia hoje, né? Da mesma forma, a integração com a International Paper, colocar toda essa turma mais do que bem-vinda para adquirir a nossa cultura ou para gerar uma cultura nova que vá somar a nossa visão de negócio com esses novos colaboradores da IP, esses são os grandes desafios do momento. Então, portanto, temos sim crescimento brilhante para frente, em breve tudo isso vai ser debatido na medida que a gente entregar as responsabilidades assumidas pelo nosso conselho. Assim que isso tudo for entregue, a gente certamente vai pautar os novos crescimentos da companhia, que são criadores de valor, sem dúvida alguma. O Flávio Deganucci aqui Melado vai comentar um pouco sobre as margens de Kraft Cartões. Thiago, bom dia. Bom, a gente tem um super desafio aí para o ano 2021. Falando inicialmente do mercado de kraftliner, a gente tem a máquina 27. A gente tem um crescimento muito relevante no mercado brasileiro de papelão do lado, naturalmente demandando mais papel que a gente fabrica hoje. Então, é desse equilíbrio que a gente busca relações de longo prazo. Então, a gente tem muito respeito aos contratos, a gente tem muito cuidado com as relações que são longas, mesmo que não sejam contratadas, abastecendo e crescendo, e assim será, com cuidado no olhar, especialmente no primeiro semestre, porque com esse crescimento que a gente observa esse ano, e com a partida da máquina 27 em julho do ano que vem, teremos que realmente focar nos contratos longos das relações de longa data que a Klabin tem por aí. As margens em algum momento se equilibram, naturalmente esse câmbio é difícil fazer qualquer previsão sobre ele, mas ao longo de um período mais longo as margens se equilibram, tendem a buscar uma aproximação entre os dois lados.
Em cartão vale a mesma coisa, com exceção da capacidade. A gente tem aqui uma discussão sobre a capacidade, como vocês bem conhecem. No entanto, a gente vê sempre no mercado de cartões muita estabilidade de preço ao longo de uma série histórica longa. Isso, naturalmente, traz uma série de vantagens ao nosso negócio. Recentemente, como eu mencionei um pouco mais cedo, a gente tem, via demanda nos cartões de base marrom, um movimento acontecendo e espero que ele seja sustentado ao longo de 2021. De novo aqui, numa série longa, o olhar de margem é de aproximação entre uma coisa e outra, mercado interno e mercado externo. Desculpa, só para deixar claro aqui, com esse câmbio hoje de 5,60 e alguma coisa, né, e com os preços que vocês estão praticando no mercado doméstico, só para entender, assim, tem um diferencial de margem de 5 pontos percentuais, 10 pontos percentuais, só para entender um pouco isso numericamente. Sempre tem, né, esse câmbio fez com que ficasse mais acentuado, mas o foco é no atendimento ao cliente, o foco é nas relações de longo prazo. Nós temos um pedaço de negócios que são feitos em esportes, e essa diferença ela é buscada nesse pedaço de negócio esportes, mas há uma diferença sim hoje, que, como eu disse, num pensamento mais de longo prazo, se reduz. A diferença da grandeza que você mencionou. E aí, só de novo explorando aqui a pergunta, potencial para continuar aumentando a exposição ao mercado doméstico, vocês enxergam isso como natural ou tem um limite ali no qual vocês vão preferir manter a relação com os clientes que vocês têm fora do Brasil? Como é que é a cabeça em relação a isso? Vamos separar de novo os dois mercados. O mercado de craftliner é um cuidado com o mercado interno e com o mercado externo, até porque tem uma capacidade muito próxima. Isso vai ajudar a gente a regular, além da integração que vocês já conhecem, a partir da aquisição de ativos da International Paper. No mercado de cartões, a gente tem até aqui um olhar de como que esse mercado se comportaria, como que esse mercado cresceria no mercado doméstico. É um mercado que se comporta de forma mais estável ao longo de uma série longa de anos aqui no Brasil e felizmente, alavancado possivelmente pela migração de produtos de outros tipos de embalagem para o nosso tipo, esse mercado se comportou muito bem, cresceu naqueles números que eu mencionei um pouco mais cedo. Então, naturalmente, atender esse mercado bem faz parte da nossa estratégia. Tá, legal. Obrigado, senhores. A próxima pergunta, em inglês, vem de George Staffos, do Bank of America. Bom dia, everybody. Thank you for taking my questions. The first questions are around growth, perhaps piggybacking a bit off of Tiago's last question. At this juncture, given what you've seen because of COVID and the change in behavior that you've seen in terms of corrugated demand, and similarly, in terms of what we've seen for increased demand for packaged foods, which would benefit the coated board market, are your customers yet able to quantify what increase in demand has been created from COVID and these events? And relatedly, we talked about this in past calls. I was wondering if there's a way to quantify what your customers are saying sustainability is doing to demand right now in percentage points. If not quantified qualitatively. And I had a question on Ortigueira. Jorge, eu entendi só uma pergunta que a gente vai responder. A segunda, eu pelo menos não peguei, mas enfim, se ficou em aberto, você recorre a segunda pergunta. Obrigado, Jorge, então, pela pergunta. O Flávio está aqui ao meu lado. Eu só vou fazer uma introdução e ele vai qualificar um pouco, uma vez que está no dia a dia conversando com os clientes, ele pode trazer talvez um pouco dessa expectativa.
A mesma reação que a gente tem acompanhado, pelo menos nas grandes capitais, é parecida com o próprio Estados Unidos ou qualquer país grande da Europa ou da Ásia, né? Existe uma migração forte para o e-commerce, e essa migração que inclui principalmente entrega de comida por causa da Covid, etc. Tudo isso tem impactado significativamente o consumo nesse primeiro momento. Tem questões estruturais de retorno dessas embalagens para a própria cadeia, que esse é um desafio do setor, que a gente precisa manter os altos níveis de reciclabilidade, acima de 90% desse produto, um produto altamente inserido na cadeia circular. Tá? Então, esse é um lado positivo da história estrutural, e essa mudança parece ter vindo para ficar, da mesma forma que a gente percebe que o home office ou a integração digital das pessoas aumentando significativamente é uma mudança tal qual a mudança do e-commerce, que deve ficar como efeito positivo da Covid, se assim a gente pode colocar. O interessante, e aí eu vou passar aqui para o Flávio, para ele fazer um comentário da migração, por exemplo, dos cartões, das questões de sustentabilidade que tem oferecido oportunidades para os nossos clientes e para nós também. Eu só quero dar um testemunho antes, trazer um pouco de informalidade para essa conversa, mas eu gostaria de me aproveitar aqui do momento. Os shoppings estão reabrindo e eu, aos poucos, estou procurando ir, porque eu tenho, obviamente, por obrigação de ofício, estar olhando como é que estão os supermercados, como estão as embalagens, como estão as lojas. E a gente vê um efeito, eu nunca vi um efeito do marrom, que a gente fala, o efeito do craft, né? Da forma que a gente tem visto, pelo menos aqui no Brasil. Tá? Isso, para mim, tem uma ligação direta com o apelo ambiental. Né? Então, a sensação que eu tenho, obviamente que a gente precisa agora aguardar os números, os relatórios, etc., mas a sensação que eu tenho, talvez seja por toda a discussão de sustentabilidade, ESG, que estão pautando empresas do mundo todo, o marrom se tornou um produto muito mais visível nas prateleiras e nos supermercados. Tá? Agora, enfim, só dei esse testemunho, desculpa pela informalidade, mas trago agora o Veganucci para dar um pouco de cor na relação com os clientes. Jorge, separando também um pouco a segmentação que a gente atua, posso dizer assim, a primeira grande separação é entre os produtos que precisam de um pouco mais de inovação para migrarem para o nosso tipo de produto, e os produtos em que basicamente existem soluções hoje, e é uma questão muito mais financeira e sustentabilidade. Um caso bastante importante, expressivo, é o caso da cerveja. A gente precisa unitizar cervejas, 12 latas ou 6 garrafas, e esse mercado, além de crescer em si, ele é uma solução simples entre um filme plástico simples e a embalagem feita com papel, cartão, como que a gente produz. É um crescimento que tem o terceiro ano seguido acima de 2 dígitos. Isso vale para o Brasil e isso vale para os maiores mercados de cerveja do mundo. A solução existente, movimentos importantes das grandes marcas aí todas atuando. Olhar para o mercado de leite, sucos, embalagens, longa-vida, é um exemplo bastante importante. Foi o caso mais icônico aí durante o pico da pandemia, em que houve um consumo bastante importante. É um alimento seguro, é um alimento que não precisa de cadeia fria, um alimento que permite armazenar em casa de forma conveniente e longa. Ele sofreu um impacto super importante aí ao longo deste ano, mas depois voltou a números normais. No entanto, a gente começa a observar reações de migração de fato, já que essa cadeia ela tem máquinas, tem investimentos por trás que a suportam.
Portanto, não é simples você apenas ocupar a capacidade existente, você precisa fazer investimentos estruturais aí em máquinas que permitam esse tipo de envase. Isso começa a acontecer, a gente tem indicações em alguns destinos de que há um aumento via migração, especialmente, para a direção das embalagens cartonadas. Então, aqui também algo que parece ter vindo para ficar. Posso dizer que esse é um olhar bem importante da Klabin aí, compreender bem a demanda, especialmente a demanda duradoura. E a gente tem uma atuação importante nos produtos que precisam de inovação. Então, a gente está a todo vapor na descoberta e nos testes em escala já industrial de barreiras importantes. A oxigênio, a água, a vapor de água, que vão ajudar a gente também a encontrar soluções sustentáveis para esse tipo de migração ganhar velocidade. Então, posso dizer assim, a gente observa, não é simples quantificar, a gente observa exemplos duradouros e isso começa a ganhar atração. Parte do que a gente enxerga hoje nesse mundo é derivado de mudanças estruturais da forma de consumo. Mentioned it earlier, but quickly, did you mention at what rate your corrugated box shipments are growing so far in the fourth quarter? Thank you and good luck in the quarter. Nós temos um olhar a partir do terceiro T de crescimento de 2 dígitos. Isso precisa ganhar, como eu falei, é mais simples enxergar o crescimento no quarto T com crescimentos acima de 2 dígitos, mas nós queremos compreender um pouco melhor sobre 2021. Estamos agora novamente preparados, junto com consultorias, para encontrar esse olhar para 2021. O número de setembro, eu citei um pouco mais cedo, é o número de 26% de crescimento de setembro sobre setembro de cartões. A próxima pergunta é de Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta seria em relação ao mercado de aparas, onde os preços têm subido bastante ao longo desse ano. Se vocês puderem passar um pouco de cor sobre qual é a expectativa de vocês para o preço de aparas olhando para frente, e se isso, junto com a demanda forte por caixas que vocês esperam aí, que continue no quarto tri, se isso poderia abrir espaço para mais ou menos o preço para papelão do lado. E em segundo lugar, se vocês puderem falar um pouquinho também sobre o mercado de fluff, onde ao longo dos últimos meses tem tido uma certa pressão de preços, se vocês puderem falar um pouquinho sobre o que vocês enxergam que tem levado nessa correção e o que vocês esperam aí para os próximos meses. Obrigado. Obrigado, Caio. Douglas? Oi, Caio. Bom dia, obrigado pela pergunta. Vou te dar alguns números assim. Então, a gente viu esse movimento de preço acontecer a partir do segundo semestre desse ano mais forte. Sair no primeiro semestre uma média de R$700 a paras para agora está indo entre 900 e R$1.000 aí no mercado. Continuando forte o mercado de papelão do lado agora no terceiro trimestre, e a gente, até por reposição de estoque, a nossa expectativa é que o primeiro trimestre vai ser bem forte também, esses preços devem continuar fortes também no início do ano. Nós estamos repassando esses custos nos preços das embalagens, sim, como levando isso para frente, para a cadeia toda. Nicolini? Caio, obrigado pela pergunta. Caio, como você sabe, o mercado de fluff ele opera com um pouco de atraso com relação às outras fibras, Então, esses ajustes pontuais que nós vimos no fluff, ele estava muito voltado pelo fato de que os produtores com capacidade de fazer swing, principalmente produtores de fibra longa, vinham operando nesse mercado por conta de margens maiores. Agora, com os recentes aumentos de preço na fibra longa,
essa disponibilidade adicional de fluff ela já está mitigada. A gente enxerga uma melhora no cenário geral do mercado de fluff, também do ponto de vista de disponibilidade. A demanda continua bastante robusta. Nesse terceiro trimestre, nós entregamos vendas maiores de fluff do que, de fato, a gente havia planejado, por conta de demandas melhores no mercado doméstico, principalmente, que é o nosso mercado core para esse tipo de produto. A perspectiva agora, com a melhora do cenário da fibra longa, a gente acredita que essa sobreoferta de fluff vai minimizar e os preços voltam a se estabilizar. Perfeito, claríssimo. Se me permitirem só um follow-up, né, em relação aos repasses de preços, né, que vocês comentaram que está pelando do lado, se vocês puderem falar um pouquinho sobre a magnitude, né, desses repasses aí ao longo do próximo trimestre. Assim, nós estamos repassando essa inflação de custos que a gente está sofrendo aí, especialmente no mercado de aparas e de papéis. Isso chega próximo a 2 dígitos, cara. Perfeito. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Márcio Farid, do JP Morgan. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Vocês comentaram bastante aí sobre a visão da companhia para o mercado de cartões e de craft, principalmente, né, com toda essa potencial mudança de consumo e um mundo pós-Covid. Né? Eu diria que talvez a maneira mais direta de implementar essa visão de vocês seria na decisão da máquina 2, do Puma 2. Né? A gente entende que a decisão deve ser tomada até o final do ano, mas eu queria ver de vocês como está o processo de conversa, o que vocês têm de números iniciais para compartilhar em termos de capex incremental, caso a decisão seja pela máquina de cartão, e quanto a mais de valor a gente poderia ver em uma máquina de cartão versus máquina de craft na segunda fase. Né? E a segunda pergunta, em celulose, Nico, se você puder comentar um pouquinho do que você tem visto em termos de momento de supply e demand na Europa nos últimos meses, a expectativa ainda para o final do ano, começo do ano que vem. Além disso, dentro de Puma, a operação tem sido bem redondinha, rodando acima dos seus 1,6 milhões de toneladas. Né? Dá para a gente assumir que esse é o novo normal de Puma 1, 1,6, 1,7 anualizado, é o que a gente deve ver nos próximos trimestres. E só me lembra, por favor, tem algum capex relacionado a Puma 2 que vai ser referente a desgarramento de Puma 1? E se sim, quanto a mais de capacidade ou de produção que a gente poderia ter de celulose Puma 1 eventualmente? Obrigado. Obrigado, Farid. Nós vamos começar então aqui com o Flávio, depois na sequência o Nico e o próprio Marcos aqui complementam a resposta de celulose e capex do Puma. Farid, é um bom problema para definir rápido. Packaging anda bem, cartões de craft. Em craft a gente tem a vantagem de converter isso dentro de casa, a gente aumentou o market share recente agora. Em cartões a gente vê mudanças estruturais, especialmente via migração e pela pauta ESG ganhando bastante destaque. Então é uma escolha boa de ser feita. A gente está no processo agora realmente de compreender melhor a demanda para os próximos anos, de um segmento ou de outro. Isso precisa um pouco mais de tempo, isso aponta para o comecinho do ano que vem. Então, esses estudos, sejam de engenharia, sejam de demanda, seguem a todo vapor, decisão aí de CAPEX, inclusive, vai ser tomada no comecinho do próximo ano, até fevereiro. Mas é um bom problema, packaging anda bem, Brasil e mundo. E o Nicolini agora, Farid. Bom dia, obrigado pela pergunta. Mas com relação à Europa, a demanda segue estável. Desde o mês de setembro, a gente começou a enxergar uma recuperação no segmento de papéis gráficos, uma demanda gradual,
mas como você bem sabe, a Klabin ela não é tão exposta a esse segmento, nosso percentual de participação no segmento é baixo, então nós não tivemos nenhum impacto significativo. Não temos nenhum indicativo nesse momento que possa impactar o curto prazo. Existe a situação do Covid, agora uma eventual retomada, mas isso não trouxe nenhum impacto para a nossa carteira de pedidos. A gente enxerga novembro como um mês normal, sem nenhum tipo de queda de volume, seja em função da Covid ou seja em função de queda na demanda. Os níveis de estoque na Europa, agora recentemente em alguns portos, como no sul da Europa, mostraram uma queda, ainda que pequena, mas queda. A tendência para os próximos meses, do meu ponto de vista, é que essa queda vai se acentuar por conta das paradas meteorológicas, paradas anuais de manutenção dos produtores na América do Sul e também no Hemisfério Norte. Então, a perspectiva para o curto prazo, pelo menos, ela continua positiva. Com relação à Puma, a capacidade de 1,6 milhões de toneladas é o nosso normal, o novo normal, não chegamos a nenhuma mudança nesse cenário. Farid, eu vou aproveitar que o Rasolini está aqui com a gente, o Felipe Rasolini, ele vai fazer a resposta do CAPEX, né, e já dar um pouco também de cor do projeto para a gente, que eu acho que vocês devem estar curiosos aí dos andamentos. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Sobre o CAPEX, no Puma 1, a gente tem alguns investimentos pontuais de desgargalamento na planta de branqueamento, mas isso para fazer frente às demandas de celulose branqueada dos papéis White Top Liner, que entrarão na nova máquina 27. Ou seja, nós mantemos aí a quantidade para mercado, como o Nicolini já mencionou, ao redor de 1,6 milhões de toneladas. Isso não se altera. Sobre o andamento geral do projeto, a gente voltou a um ritmo bastante intenso agora, estamos com mais de 7 mil trabalhadores na obra, o desempenho está indo muito bem, nós estamos seguindo todas as preparações agora para as interconexões que haverão entre o projeto Puma 1 e Puma 2, agora na parada geral no final de novembro. O desempenho está bastante bom. Todos os grandes equipamentos praticamente já chegaram no site, eles não têm dificuldades com a chegada de equipamentos, e agora é uma questão de homem-hora trabalhado, né, para as instalações. Nós devemos cumprir aí, como já foi mencionado no início do call, o startup da máquina 27 em julho de 2021, a decisão da segunda máquina até o início de 2021 também, e que não deve impactar no cronograma de maio de 2023 para a entrega da segunda fase do projeto Puma 2. É certo, muito obrigado, Nicolini, Chico e Flávio. A próxima pergunta vem de Cadu Schmidt, do UBS. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeiro, Nico, você pode comentar um pouco sobre as expectativas para o crescimento da demanda de celulose em 2021, talvez separando essa análise por grade, também comparando como eram as expectativas pré e pós-pandemia. E a segunda para o Marcos, você pode comentar um pouco sobre imposto caixa. A gente tem visto uma alíquota muito baixa nos últimos semestres, os benefícios fiscais, mas só saber um pouco mais sobre as expectativas para os próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Cadu. Nicolini? Oi, Cadu, obrigado pela pergunta. A gente está trabalhando com uma premissa de crescimento de demanda para o ano que vem, em torno de mais ou menos 1,2, 1,3 milhões de toneladas, sendo que fibra curta compreende mais ou menos 900 mil toneladas e o restante de fibra longa. Esse é o número dessa premissa para o orçamento ano que vem. Marcos? Cadu, do ponto de vista de imposto de renda caixa, o que a Klabin tinha eram créditos acumulados e que foram monetizados nos últimos anos. Isso acabou, então a partir do ano que vem a gente volta para uma alíquota de R caixa normal, que no caso da Klabin, dada a estrutura da companhia, está mais perto de 25%. Perfeito, muito obrigado, Nico. Marcos.
A próxima pergunta é de Rafael Barcelos, do Santander. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados, que as minhas principais perguntas já foram respondidas, mas queria fazer mais um follow-up aí de papelão ondulado. O que é o market share, assim, agora que já ocorreu na conclusão da aquisição dos ativos da International Paper, né? Qual que é o market share que vocês esperam alcançar aí ao longo dos trimestres, até mesmo no ano que vem? E se vocês puderem também dar uma cor aí do ambiente competitivo, como é que fica agora a estratégia de volume vis-a-vis preço também, se o normal agora é ver um pouco dos dois, seria interessante. A minha segunda pergunta é sobre parada para manutenção. Eu sei que parece um pouco cedo ainda, mas seria interessante saber de vocês, esse ano foi um ano atípico, né? Como é que fica para o ano que vem? O Puma 1 realmente não para no que vem? O Monte Alegre volta a ser segundo trimestre? Acho que é isso do meu lado. Obrigado. Obrigado, Rafael. Tem Douglas Almazzi, por favor. Rafael, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre o market share, nós temos hoje pouco acima de 17%, 17,3%, exatamente, número. Com a compra, a gente chega a 24%. Essa é a nossa expectativa de manutenção para o ano que vem, de não perder nada e manter esse número para o próximo ano. Sobre a questão de preço, tal, que você falou, eu vou mirar mais na rentabilidade. A gente tem um trabalho intenso aí de eficiência operacional nas fábricas do International Paper, nas formações de produtos, nosso padrão de gramatura, de formação do produto. A gente sabe que sinergia e tal, então tem bastante para tirar para melhorar a rentabilidade dos negócios que estão vindo para dentro da Klabin. Marcos? Rafael, em relação a paradas de fábrica, naturalmente tudo sujeito a como que a pandemia se comporta, mas considerando o cenário básico, nós teríamos um ano típico em 2021. O que significa isso? Monte Alegre, uma parada prevista para o primeiro trimestre do ano, e a fábrica do Puma 1 não terá parada em 2021. Dado que o Puma 1 trabalha com campanhas de 15 meses, a parada de 2020 se dará agora em dezembro, portanto, a próxima parada somente em 2022. Tá ótimo, obrigado. Senhoras e senhores, devido a excedermos o tempo estimado para essa conferência, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Eu trago agora a nossa percepção para o quarto trimestre de 2020. O bom ritmo da demanda em todos os mercados em que atuamos deve se manter. No entanto, a parada geral em Ortigueira, na unidade Puma, pode afetar o volume de vendas. Mesmo assim, esperamos crescimento na geração de caixa operacional medido pelo EBITDA no quarto trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019, sempre excluindo os efeitos de resultados não recorrentes. A Klabin segue persistente na visão de crescimento e criação de valor a longo prazo, com foco em pessoas, sustentabilidade